Hoje você sente a zebra com o volante tremendo, o peso do carro sendo transferido em uma curva e todos os mínimos detalhes do solo enquanto guia um carro virtual. Mas houve um tempo em que simular corrida era um sonho distante. Então como será que chegamos daqui até aqui? Vem comigo explorar a história do Sim Racing, a história dos jogos que não queriam apenas divertir, mas também proporcionar a sensação de guiar um carro de corrida de maneira realista e competitiva. Senta o dedo no like e bora pro vídeo. Eu sei, jogo arcade é espetacular e você pode frear tarde, derrapar com estilo e isso não vai te causar nenhum problema. Entretanto, simulação é compromisso, e em uma corrida temos que pensar sempre na física dos pneus, tem que analisar a telemetria para melhorar o tempo e geralmente os jogos também são bloqueados na visão cockpit. É necessário também entrar em uma corrida já com uma estratégia clara, levando em conta inúmeros fatores como por exemplo o desgaste dos pneus e o consumo de combustível. Só que chegar a esse nível de realismo nem sempre foi possível e foram necessários anos e avanços tecnológicos para que pudéssemos então entender um carro virtual como um verdadeiro simulador de corrida real. Tudo começou nos anos 80, quando um britânico com formação em física e experiência com engenharia de sistemas na indústria de defesa começa a brincar com simulações. Seu nome é Geoff Craymond. Craymond dizia ter pouco interesse em corridas antes de começar a programar, o que se mostrou uma grata ironia do destino, dado o impacto dele no gênero. Então, em 1983, ele lança o jogo Aviator, que é um simulador de voo sofisticado para o seu tempo, e já em 1984, ele entra para a desenvolvedora de jogos Revs, que nasce com consultoria do piloto David Hunt, irmão do famoso James Hunt, campeão da Fórmula 1. The MD at Acorn Soft said, what do you want to do next? So I said, well, I still had the idea I wanted to do my flight thing. So I said, well, I want to do a flight simulator. And he said, oh, okay, so great. Show us when you got something. And in fact, the Aviator took me a year, or just under. And when that came out, it generated about sort of 3 years' salary. And the next thing that happened really was that Acorn Soft asked me if I'd like to do a racing game. I agreed that I would do that, and that was my decision to leave Marconi happened then. So basically I left 1 week and started on Revs the next week. A ideia da Revs não era desenvolver só mais um jogo de corrida, mas sim simular a física de um carro de corrida. Naquela época, o mercado de computadores domésticos era dominado por máquinas como a BBC Micro e o Commodore 64. Eram máquinas extremamente limitadas e a maioria dos jogos de corrida eram bastante simples, com a visão de cima ou de lado, focada basicamente na ação e no arcade. A Revs então criou o jogo Pole Position, que inovou com uma visão em primeira pessoa, sendo um trabalho artístico e detalhista para a época, porém ainda assim puramente arcade. Logo em seguida, tendo Craymond como programador responsável e designer-chefe, a desenvolvedora Distinctive Software lançou o Stunt Car Racer, um jogo em 3D publicado pela Brotherbond em 1990. Stunt Car focava em pistas com elevações e rampas, o que mostrou uma física surpreendente de suspensão, transferência de peso e uma sensação realista do peso total do veículo, algo extremamente inovador para a época. Esse segue sendo um título procurado pelas pessoas que gostam de jogos retrô e também uma peça necessária para quem coleciona jogos do gênero. At the time, the Commodore 64 seemed to be certainly a machine with a huge user base. So I actually started experimenting on that machine. And I had an idea of some kind of a landscape, moonscape, whatever, and driving in some sort of vehicle across that, some futuristic thing perhaps. I had this idea of that you can see out of the cockpit of this thing, and you could probably see its wheels, and you'd be going over a random sort of landscape. So I kind of made something that would do that. But actually, it kind of, it was all right, but it wasn't that much fun actually. But what I did find was every now and then
the landscape would form a kind of a ramp. So, and I also found that was quite good fun because you could drive up it and take off. And so I gradually, fairly soon thought, well, this is quite good. It'd be good just to have some ramps to jump over. Os anos 80 até início dos anos 90 podem ser considerados aí os primeiros passos do Sim Racing. Mas ainda sem force feedback, os jogadores mais dedicados usavam Thrustmaster e outros volantes simples, sendo o modelo Thrustmaster T2, lançado em 1993, o mais popular do seu tempo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Papyrus de Dave Kammer estreava o Indianapolis 500 The Simulation, que foi lançado em 1989. Com polígonos 3D, pitstops, ajustes mecânicos e dano, o jogo oferecia a possibilidade de fazer uma corrida completa em Indianapolis com o Fórmula Indy. E pela primeira vez, a palavra simulation no título não era vista apenas como marketing. De fato, Indianapolis 500 é um dos pilares fundamentais sobre qual todo o gênero de simulação moderna de corrida foi construído. Ele foi desenvolvido pelo gênio David Kammer, que trabalhou em conjunto dos estúdios Papyrus Racing Games. Ele acabou batendo de frente com os jogos de Geoff Craymond, o que exigiram uma resposta à altura do mesmo. E claro, a resposta veio em 1991, quando Craymond retornou com o Fórmula 1 Grand Prix. O primeiro a trazer a temporada completa da Fórmula 1 com uma visão interna robusta e mais realista, também trouxe replays e uma física que para a época era simplesmente absurda. De fato, a resposta foi bem à altura e o jogo foi um tremendo sucesso. As vendas estão estimuladas entre 1 milhão e 1,5 milhões de cópias em todas as plataformas ao longo da sua vida útil. O que são números impressionantes para um tempo em que o videogame ainda não era tão popular e caríssimo. Mas o importante mesmo é que tínhamos a Fórmula Indy e a Fórmula 1 disputando a atenção dos gamers, e esse pode ser considerado os primeiros passos do que viria a ser um mercado multimilionário, como hoje é o mercado Sim Racing. Com o mercado se aquecendo a cada dia, em 97 o Force Feedback desembarca nos PCs com o volante Microsoft Sidewinder Force Feedback Wheel e o Logitech Wingman Formula Force lançado um ano depois. Esses que foram os primeiros volantes com Force Feedback registrados colocavam, por fim, o torque real nas mãos do jogador, dando aquela sensação de que o carro fala pelo volante. Junto disso, em 1998, o estúdio Papyrus lança Grand Prix Legends, o primeiro jogo Fórmula 1 retrô que trazia a era de 1967. E aí todo mundo ficou se perguntando, mas por que não focar na era atual, dos anos 90, início dos anos 2000? A resposta do estúdio, que tinha Craymond como líder, era que pelo fato dos carros não terem aerofólio, isso permitia simular o limite de aderência de forma mais pura. Mas reza a lenda de que eles conseguiram dados históricos direto da fonte, de circuitos históricos, e aí então eles conseguiam criar um jogo mais realista, baseado nesses dados. Assim então nascia um clássico irrefutável, técnico e formador de pilotos virtuais. Grand Prix Legend, de fato, casava perfeitamente com os novos Force Feedbacks da Logitech e Microsoft, tendo o Wingman Formula Force como o queridinho dos entusiastas. Impressionante como a Logitech sempre dominou o mercado de volantes, não? Era a primeira vez então que os jogadores podiam por fim jogar um Force Feedback mais responsivo e detalhista junto de um jogo que trazia uma física milimetricamente calculada como um verdadeiro trabalho de arte. Afinal, como sabemos até aqui, Geoff Craymond não sabia fazer jogo ruim. Por isso, muitos dizem que os anos 90 foram considerados os anos dourados dos simuladores. Só que eles não sabiam que tinha muito, mas muito mais por vir.
Senhoras e senhores, chegamos aos fabulosos anos 2000 e a comunidade do automobilismo virtual simplesmente explode. Nunca que jogos de corrida de simulação tiveram tanto público, e com a popularidade de jogos como Gran Turismo 2, que foi um sucesso no PlayStation 1, trazendo uma mescla de arcade com simulação, ou até mesmo o Toca Touring Car Championship, que trazia circuitos reais e oficiais de corridas como Fórmula 1. Eles proporcionaram uma maior busca por jogos de simulação, o que aumentou a concorrência e, consecutivamente, a produção de jogos no gênero. O resultado disso é que em 2003 o jogo do momento era o Live for Speed, um jogo criado por apenas 3 amigos, Eric Bailey, Victor van Vladingen e Radimir van der Laan. O jogo representa o poder do desenvolvimento indie, da comunidade e da inovação focada na experiência central, mesmo sem poder usar produtos oficiais, pois eles não tinham nenhuma licença. Em 2002 o Grand Prix 4 era o jogo mais popular, que apesar de excelente tinha um online limitado. Essa limitação então foi explorada pelo pessoal da Live for Speed, que apesar de ter uma física robusta também, um sistema de dano realista, o jogo em si era focado no multiplayer, no jogo online. Ele foi totalmente construído para ser uma plataforma de esporte. Tinha um sistema de servidor espalhado pelo mundo, tinha servidor integrado e uma ferramenta de busca de corrida que era anos-luz à frente de qualquer concorrente da época. E aí, claro, com a chegada do grandioso Logitech Momo Force em 2001, temos o que mais próximo chega da realidade atual. Volantes ótimos, com ótimo force feedback e um jogo com uma estrutura online sólida e estável. A little bit of a toe from the car in front. Let's see what the brakes are like. Oh, ABS. Bounced into the corner there. I've forgotten how much I enjoyed driving Live for Speed. Mas não parar por aí, você vai entender porque eu acho que os anos 2000 foram a verdadeira era de ouro dos simuladores. Em 2005, a R-Factor lançou trazendo um motor aberto que vira uma base para campeonatos e ligas. A sua história não é apenas sobre um jogo, mas sobre um motor que se tornou a espinha dorsal de centenas de outros projetos, desde mods amadores até simuladores profissionais de equipes de Fórmula 1. Enquanto jogos como GTR e GTR2 se consolidavam como simuladores de GT, da qual a comunidade segue ativa até hoje, o R-Factor oferecia liberdade de criação junto de uma física nunca antes vista nesse mercado. O jogo surgiu não para ser mais um, mas uma plataforma para a comunidade criar qualquer tipo de experiência de corrida. O interessante da história do R-Factor é que ele começa com o fim trágico de um gigante. A Papyrus Design Group fechou suas portas em 2004, após o lançamento do NASCAR Racing 2003 Season. Seu legado de física ultra-realista estava então infelizmente ameaçado. Os fundadores da Image Space Corporated, o já mencionado Dave Kammer e o Timothy Whitley, eles herdaram então o DNA técnico da Papyrus. Eles não queriam deixar essa tecnologia morrer, então a R-Factor foi a evolução natural do motor de jogo Easy Motor. A comunidade criou tudo, todas as temporadas de Fórmula 1, desde os anos 50 até os atuais, carros de GT, protótipos, Stock Car, caminhões, Fusca, o que você imaginar. Além de circuitos de todo o mundo, muitos com precisão laser antes mesmo disso ser comum. A R-Factor tinha uma vida útil praticamente infinita, tanto que a física precisa e a flexibilidade do motor fizeram dele a plataforma de escolha para equipes de corrida reais desenvolvedoras, como por exemplo a equipe Williams e a McLaren usaram versões altamente customizadas do motor Easy, chamadas R-Factor Pro, para os seus simuladores de treinamento de pilotos. Com todo esse sucesso, inevitavelmente o R-Factor foi a plataforma dominante para corridas online sérias por anos. Ligas inteiras se formaram ao redor de mods específicos, como a Fórmula 1 histórica ou a Endurance Brasil. E aí, com a chegada em 2006 do famoso G25 e sucessores anos depois, levou a experiência obviamente a outro nível. Bom, pelo menos até a chegada e consolidação daquele que seria um simulador dominante, inclusive nos dias atuais.
comes Lockwood. He's going to make the move to the outside. Quinn tries to force him off a little bit, but there he goes. It's going to be side by side through turn one. Will he be able to cover him off? He does. Weaving back to the left-hand side. Reynolds is trying everything. The kitchen sink is being thrown at him. They're leaning on each other. Coming into turn number 3. It's going to be a drag race through 3 and 4. Coming back to the line. Here comes Frisch on the bottom. Richard's going to hold the inside. Tries to be the late breaker here. They're going to be side by side through the final chicane. They bang doors, but keep it clean. As they're still 4 wide on the run down into the back straightaway. Demerit's looking for a line as well. What is going on in Michigan? Novak into the fence. They're still beating and banging. And to the line. He is much faster coming through there. Is there damage on Challenger? Aphrodite is ahead. It's going to be a race to the line. Who is going to get it? Pois é, o iRacing chegou em 2008 e simplesmente profissionalizou o online com seu até hoje conhecido sistema de safety rating, trazendo também licenças oficiais e pistas escaneadas a laser. Foi um verdadeiro salto no quesito simulação, mas um principal salto no quesito competição online. A história do iRacing também começa com o fim da Papyrus Racing Games, o estúdio lendário por trás da NASCAR Racing 2003 Season mencionado logo há pouco. Por sinal, vocês já tiveram a oportunidade de ver como o NASCAR Racing 2003 Season parece com o iRacing? Se liga só. Foi aí que John Henry, um bilionário da Boston Red Sox, que é um time de beisebol, e da equipe de NASCAR Rush Fenway Racing, decidiu unir a expertise técnica de Kemmer com seu infinito capital e visão de negócios. Eles então fundaram a iRacing.com Motorsport Simulations. Uma ideia ambiciosa de criar não um jogo, mas um serviço de simulação de corridas com precisão incomparável e foco em competição organizada. Eu vejo essa como uma das partes mais cruciais da história dos simuladores de corrida. O iRacing não herdou apenas a inspiração, ele herdou também o código-fonte e o DNA direto dos jogos da Papyrus. Por isso o motor de simulação do iRacing é uma evolução direta e refinada do motor do NASCAR 2003, que por sua vez era uma evolução do motor do Indianapolis 500 que comentei no início desse vídeo. A fórmula era simples: pegar o código base que eles mesmos haviam criados, modernizar e expandir para a questão do online, o que na prática significa uma mais refinada física de pneus, melhor modelagem de aerodinâmica, dinâmica de colisão realista e obviamente aproveitar a sensação de dirigibilidade que fizeram a fama do NASCAR 2003, pois muitos consideram esse ainda um dos melhores simuladores do mundo. Enquanto os jogos iam refinando sua física, os hardwares não poderiam ficar para trás e eles também dão um salto gigantesco lançando os Direct Drives. Passamos então de correia ou engrenagem para um Direct Drive, que significa o seu volante sendo acoplado diretamente no eixo do motor com um motor de alto toque, trazendo então muita precisão. Os primeiros DD surgiram de maneira amadora, com as pessoas fazendo isso dentro de casa, mas por volta de 2013 a 2015, a Sim Experience lança o Waco Force como DD de prateleira. Logo em seguida, a finlandesa Grainis Devices fornece produtos para a criação de DDs dentro de casa com o SimuCube, lançado em 2016. E logo depois profissionaliza o mesmo com o SimuCube 2 já em 2019. Mas foi em 2018 que o DD se popularizou e ganhou um enorme espaço no mercado de volantes, com a Fanatec lançando o Podium DD, que veio até com versão licenciada da Fórmula 1 para consoles. E o mercado não parou, com o DD sendo lançado até hoje e novas empresas surgindo ano após ano. Muitos seguem fazendo DD dentro de casa, que também seguem com um bom realismo e os volantes são excelentes. Tanta popularidade fez com que de 2015 para frente, campeonatos oficiais de iRacing, R-Factor 2, Assetto Corsa e Automobilista seriam apenas possíveis com volantes DD. E foi assim então que da engenhosidade de um físico britânico veio a força bruta de motores industriais no seu quarto, com precisão hiperrealista que temos hoje. Mas será que vivemos uma nova era de ouro dos simuladores? Hoje temos o iRacing extremamente consolidado, com uma quantidade infinita de conteúdo, trazendo ligas oficiais e eventos pra lá de espetaculares. Tem também o Le Mans Ultimate, que está se consolidando, está ganhando popularidade de uma forma surpreendente e rápida, dentre outros tantos jogos que estão por surgir, jogos já anunciados, jogos que chegam no próximo ano. Enfim, o que não falta é anúncio para novos simuladores, e eu acredito que sim, estamos em uma nova era de ouro dos simuladores, talvez a maior de todas. E aí, você também acha que vivemos a tal era? Deixa aí nos comentários e obrigado por acompanhar esse mini documentário até o final. Valeu!